Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre como se tornar sobrenatural. Vamos chegando. Olá Josiele, Patrícia já está chegando na área, Célia. Vamos chegando pessoal, me avisem se o som tá bom do Darlan, meu grande amigo. Maria do Carmo, que gratidão tê-la aqui. Muito feliz por ter você nesse movimento, que acredita nesse sonho das constelações. Cris. Vamos chegando, pessoal. Envia essa live para as pessoas que vocês desejam, que também conheçam um pouco mais dessas chaves aqui. Agora sim. Sobre como se tornar sobrenatural. Essa é uma live baseada no livro de um dos meus grandes mentores, que sem dúvidas é o Dr. Joe Dispenza. Ele trouxe muitos conhecimentos para a minha vida, que hoje eu consigo conciliar muito bem com as constelações. Primeiro você precisa identificar a origem das suas dores. Depois disso, você precisa acreditar na sua melhor versão. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque eu já passei por várias dinâmicas, eu posso falar para vocês que o caminho de dor sempre quer nos mostrar algo, mas o caminho da prosperidade, da abundância, da saúde, é esse o nosso verdadeiro lugar, tá bom? Então hoje eu vou trazer muitos insights com a Patrícia, que é uma especialista, uma grande estudiosa nesse assunto. Olha, Marcele, um beijo para você. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Envia essa live para amigos, para quem vocês queiram, que gostaria de assistir. Eu já vou convidar a Patrícia para entrar aqui com a gente. Deixa eu só diminuir o som aqui para não ficar muito alto. Né? Agora, vocês estão me escutando bem? Oh, gratidão, Mari. A Mari é uma pessoa que eu admiro bastante, também é terapeuta, trabalha com a visão sistêmica. Recentemente passou por uma dificuldade, mas ela está buscando trazer essa sua melhor versão. Ela é uma pessoa que me inspira bastante. Mesmo distante fisicamente, né, morando em outro país, ela consegue unir todos esses conhecimentos. É possível sim ressignificar a sua história. Então, gratidão, Mari, em ter você aqui. Então vamos começar. Patrícia, seja Ai, muito bem-vinda. Eu tô vendo só o tripé, hoje a live é com tripé. olá, Vitor! Tava Ah, ao contrário a câmera, eu tava aqui preparando o material e não surpresa, percebi. cheguei de Tudo surpresa. bem? Tudo bem? Como vão as coisas por aí? Diretamente de Portugal, né? Sim, Onde? exatamente, aqui do Porto, a Porto. terrinha. Boa. Eu tenho uma amiga, uma mentorada que também está morando aí em Porto. Tem outra mentorada que está se mudando da Inglaterra para ir para Porto. Olha só quantas sincronicidades, né? A gente vai se alinhando. Quem sabe não será uma oportunidade da gente se ver aí em Porto também, né? Olha que maravilha, hein? Poderíamos fazer algo por aqui Ah, também, porque o movimento sistêmico é forte aqui. Aliás, o movimento energético aqui está muito forte, né? Não só energético, como das ervas, dos chás. Aqui se encontra muitos ervanários, né? O pessoal ele pega cursos de sacerdotisas, né? Druidas, enfim, é um país velho, né? Então nós aprendemos muito aqui também. E é muito gostoso, né? Eu particularmente amo morar aqui. Eu e meu marido amamos morar aqui, não deve ser é? bom demais mesmo, bom demais da conta. A única coisa que a gente sente falta é um pouco desse carinho, dessa proximidade do brasileiro, né? Mas em Portugal também tem aí, tem grandes pessoas. E hoje, Patrícia, eu vou te falar por que eu resolvi trazer esse assunto para as minhas lives, né? Eu vejo, por exemplo, a Mari, que é terapeuta, que mora lá na Suíça, que traz um pouco dessa abordagem, que teve recentemente uma dificuldade de saúde, mas mesmo assim ela não desistiu. Eu, que tive um câncer há menos de 2 anos e meio atrás, foi um momento que a gente precisa parar para olhar as nossas verdadeiras dores, mas perceber o que causou aquilo. E aí depois vem o próximo passo: acreditar na nossa melhor versão.
Porque é muito difícil a gente falar, talvez, desse melhor versão para alguém que está numa situação difícil, mas eu vou te falar. Talvez seja a única saída você acreditar que é preciso mudar do que permanecer em um ambiente que te adoeceu. E hoje a gente vai falar muito disso, sobre como se tornar sobrenatural. O doutor Joe Dispenza é uma inspiração para mim, acredito que seja também para a Patrícia. Ela é uma grande estudiosa, uma colega, e vive esses conhecimentos assim como eu, porque eu sou apaixonado pelo conhecimento, porque eu acredito muito naquela frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é verdade? A verdade se chama consciência. Quanto mais consciente de ser, mais consciente você vai estar da sua realidade, da realidade que você deseja para si mesmo. Mas para isso a gente vai precisar olhar para dores, não é algo confortável, não é uma. Por isso que eu falo que esse trabalho é muito sério. Eu tenho muita responsabilidade com as constelações. Eu não trabalho com essa abordagem das vidas passadas, e eu respeito quem trabalha, está tudo bem. Tem gente que vai misturando um pouco da abordagem sistêmica com certas outras vertentes da espiritualidade. Mas a constelação é falar sobre reconciliação com os nossos ancestrais. E é por isso que hoje eu trouxe você, Patrícia. Você, para mim, é uma grande expert nesse assunto. E tenho certeza que vai ser muito bom para todos que estão conosco. Né? Então, se apresente um pouquinho, fale mais sobre você. Eu já trouxe tudo que eu sinto de coração. Em primeiro lugar, muito obrigado por esse convite muito especial estar aqui com você. Oi, pessoal, ainda não tive, né, a oportunidade de falar. Eu quero dar boa noite para todos que estão aqui. E, bom, todos tiveram o seu despertar, não é? O meu despertar, ele veio com a imigração mesmo, né? Foi a hora que me chamou, que eu tive que olhar para a minha sombra, lidar com a minha sombra. Muitas situações aconteceram e eu precisava de respostas, né? Então, a minha primeira formação é em medicina veterinária, e aí eu precisava de respostas e eu comecei a estudar. E aí eu entrei para a área do desenvolvimento humano, analista comportamental, coaching na parte da neurociência aplicada, e aí terapias energéticas, terapia multidimensional, e aí eu não parei mais, não é? E agora a constelação também está em vista. Então, ou seja, Patrícia, o que você é? Hoje em dia eu atuo como uma profissional que conduz as pessoas a praticar autocura, né? Então, ou seja, através de modulação estratégica, que eu uso muito da parte da epigenética, né? Então, ou seja, a modulação consciente, subconsciente, bioquímica do corpo e a modulação energética. Então, nós somos seres programados. Então, se somos seres programados, nós temos que realmente mudar o shift, mudar essa programação que muitas vezes está vigorando desde 10 mil, né? Anos 10 mil antes, muito antes, às vezes de 100 anos antes de Cristo. Então, meus estudos, ele vem dos apócrifos, dos códices, exatamente para entender como o ser humano atua, quais são as crenças que ele vem atuando para poder trazer a verdade liberta, né? A hora que nós começamos a estudar e aprofundar mesmo, nós começamos a ver o porquê que nós agimos dessa forma. Então, se agimos dessa forma, o que você vê, você muda. E aí que entra no padrão subconsciente. Mas para isso precisa observar os pensamentos e aí o primeiro processo foi o que você falou, é antinatural. Para você chegar no sobrenatural, você precisa passar pelo antinatural. E o que acontece é que eu vejo que as pessoas elas não estão querendo passar pelo antinatural, né? Eles querem chegar no sobrenatural e isso está gerando uma ansiedade, gera muita desistência. Mas não, tem que ter calma, tem que ter respeito pelo processo. E a palavra respeito, ela vem de respíceres, né? Não tem como ser como o outro se primeiro não é como você. Então, ou seja, o processo é a individualidade para a humanidade. Nós temos que cuidar do nosso jardim, para que as borboletas cheguem até ele. E isso é pura física quântica. Nossa, mas eu repeti isso minha vida inteira. E eu não entendia o porquê. Eu achava bonitinho, né? Mas a hora que eu comecei a aprofundar na física quântica, o Dr. Joe Dispenza é um dos meus maiores mestres. Aí eu pude entender. E eu vou abordar esse assunto aqui, né? Ou seja, nós somos uma antena e nós atraímos o que somos. Mas o que nós somos? O que nós pensamos? Como é que nós estamos vivendo nesse mundo?
né? E aí vem a parte das crenças, né? Das civilizações. E eu posso aprofundar aqui nas civilizações, eu até montei aqui para trazer para o pessoal. Vamos lá. Eu acho que seria interessante. Pode, fala. Então, hoje eu acho que realmente essa é uma live com conhecimento um pouco mais profundo. Eu acho que pode mesclar, né, entre início, um pouco a profundidade, porque você é uma especialista nesse assunto. Hoje eu te chamei, amanhã tem a Emily que está aqui na nossa live. A gente vai falar sobre como encontrar um caminho para a sua melhor versão, né? Então é tudo conectado. Esses assuntos estão conectados. E hoje você falou uma palavra muito importante, entender mais das nossas civilizações. E o que a constelação nos mostra? Que nós somos fruto dos nossos contextos. E aí essa pergunta é chave, quem nós somos? Quem nós somos? Hoje eu sei que eu carrego não só os meus genes, mas os genes de uma ancestralidade gigante, que eu nem sei por onde começou. E aí você fica julgando o que aconteceu lá atrás, não, com minha mãe, com meu pai, e sem perceber que eles também tiveram dificuldades com os pais deles, eu julgo a vida, eu controlo essa origem, e eu esbarro nessa pergunta de quem nós somos. Então é muito Olha que interessante. maravilha. Muito legal que você já deu essa entrada, já deu essa abertura, porque a civilização, ela é montada em cima do sistema de crenças, né? Então, deixa eu colocar aqui. Esse daqui é o ciclo de uma civilização. Eu trouxe um material aqui para acompanhar, tá? Então, esse daqui, ó, é o ciclo de uma civilização. E quando começam a estudar, os grandes estudiosos que se juntam, eles se juntam para fazer 3 perguntas, né? Onde nós estamos, para onde nós vamos e quem nós somos. Então, eles tentam responder essas perguntas. E a civilização, ela passa por todos esses estágios. Então, é o estado de nascimento, de maturidade e de declínio. Então, Patrícia, onde é que nós estamos agora? A nossa fase agora, nós estamos passando por um declínio muito forte, mas só que uma nova civilização está nascendo. Ou seja, novos sistemas de crenças estão sendo incorporados exatamente por grandes cientistas, e um deles nós vamos estar falando, né, aqui hoje. E essas pessoas, inclusive, que estão aqui na live de hoje, são chamadas os criativos culturais. E são pessoas que procuram respostas, querem entender o que está acontecendo. Segundo Greg Braden, está travando. A Maria está falando, será que eu compartilhando assim começa a travar? Está travando para você, Vitor? Tranquilo. Mas, É? tá tudo tranquilo. Pode seguir. Se eu perceber que travar, se mais pessoas falarem, a gente vê o que acontece. Ok, então aqui são todas as civilizações que nós passamos até hoje, né? Então as civilizações, elas começam a desenvolver ou crenças na espiritualidade ou na matéria, né? Então, o que acontece? O animismo. O animismo é a parte do neolítico, no paleolítico, e hoje em dia nós acabamos vivendo por muitas crenças que eles instituíram, né? Ou seja, a parte do matriarcado, parte do patriarcado, eles que acabaram desenvolvendo essa parte. Foi a primeira e a segunda revolução que aconteceu no mundo. Para existir o patriarcado, teve que ter uma repressão do matriarcado. E para ter essa repressão, 3 tabus foram instaurados há 10 mil anos atrás, né? Então, ou seja, a mulher só pode casar virgem. Uma que me chamou muita atenção é que é o seguinte, se o homem morre, a mulher, ela morria junto. Ela era colocada na pira junto com eles nessa época, para ter certeza que ela não seria de outro homem ou que o filho não seria de outro homem, né? E olha, se você for estudar, isso se chama Suti. Na Índia, até hoje, mulheres se jogam na pira junto com os homens, quando eles morrem, né? Então, para ver o que é uma crença, ela tem um poder muito grande. E outra, o pai não pode casar com a filha e não pode casar com a irmã. É o complexo de Édipo, que foi, né, que Freud trouxe muito forte para estudos, mas isso foi pela instituição do patriarcado. Saímos daqui do animismo, entramos no politeísmo, ou seja, um Deus para toda uma civilização. Um Deus não, vários deuses, não é? O monoteísmo, um Deus, e aqui o que acontece? Nós começamos a ter um declínio. Aqui entrou Charles Darwin e nós começamos a ter um declínio para a matéria. Veio a reforma, aqui nesse lugar nós entramos com o Newton, que começou a
da matemática para a física newtoniana, mecânica newtoniana. E aí nós fomos descendo, aqui já entrou Copérnico e entrou também Planck, né? Então, ou seja, em 1925, Copérnico é aqui, tá? Aqui entrou Planck. Então, para entender, só o fato de as civilizações, elas estão descendo para o materialismo. Porém, agora nós entramos com o determinismo genético, a epigenética, e agora nós estamos aonde? Aqui. Aqui é a transição de eras. Segundo o grande estudioso, professor meu, agora vamos voltar aqui comigo. É só para ter uma noção do que eu vou falar aqui. Um grande estudioso, professor meu, no dia 21 de dezembro, agora de 2022, nós vamos aceder 100% para a quinta dimensão. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso planeta está vibrando 7,83 Hz e nós vamos para 50 Hz. Então, isso já vem sendo falado na Bíblia, que é o Apocalipse, que é a transição planetária. O que quer dizer? Nós estamos declínio de uma civilização e nós estamos começando uma nova civilização. E por que isso é importante? Porque até os nossos 6 anos de idade, né, nós temos só o nosso padrão subconsciente. Nós não temos o nosso padrão consciente. E nós estamos sendo programados de acordo com crenças, olha o que eu trouxe, que foram instituídas há 10 mil anos atrás. Então, ou seja, nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia, sendo que 90% desses pensamentos são exatamente iguais ao do dia anterior. E se nós não fazemos nada diferente nesse dia, será que o nosso cérebro mudou de alguma forma nesse dia? E por que eu estou trazendo isso? Qual é o nosso sistema de crenças? Em que eu acredito? Em que você acredita? O nosso pensamento está criando a nossa realidade. Não é? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? E aí que vem a necessidade, principalmente da constelação. Eu acho que é uma chave fabulosa, porque ela limpa tudo isso que a gente acabou de falar. Olha quantas civilizações nós passamos, olha quanto nós acabamos trazendo isso para a nossa realidade, hoje em dia. Né? Então, quando se fala em crença, no que eu acredito, está criando a minha realidade. No que você acredita, está criando a sua realidade. A questão é qual é a sua programação. Qual é a minha programação? Ela está vigorando? Ela está vigorando? É realidade? Critério, né? Então, ou seja, hoje em dia tem muitos escritores que estão trazendo que é a primeira vez que a civilização vai apresentar uma taxa de queda de QI de todas as civilizações. Com certeza. Né? Então, ou seja, nós paramos de escrever. Quando nós escrevemos, nós estamos trabalhando o nosso cérebro, isso é fundamental. Né? Nós paramos de estudar. Nós não, né? Muitas pessoas estão parando de estudar, estão parando de se aprimorar. E o que acontece? Hoje em dia as pessoas vão para o Google, fazem copy-paste, pronto. O que elas estão se desenvolvendo nesse momento? Eu peguei um pouquinho da enciclopédia, né? Eu ia na casa do meu avô, aí tinha uma estante gigante, cheia de livros, né? Eu queria entender o conceito, eu tinha que pegar o livro, porque às vezes ninguém me explicava. Sim. Eu era da época do Tesouro da Juventude, não sei se você ouviu falar. Então, nós tínhamos que copiar mesmo à mão e entregar para a professora. Nós tínhamos que ler, nós tínhamos que entender. Né? Então, ou seja, olha que interessante, uma civilização. Agora nós estamos para outra. Né? Então, ou seja, qual que é a nossa responsabilidade nesse processo? Né? E aí que vem a parte do sobrenatural. Patrícia, mas como é que eu faço para me tornar sobrenatural? Primeiro você tem que passar pelo antinatural. E o que é antinatural? Tem que começar questionando o seu sistema de crenças. E como é que você começa a desconfiar do seu sistema de crenças? A meditação é uma ótima ferramenta para isso, porque você vai começar a prestar atenção no que você pensa. Qual a qualidade dos pensamentos que vêm na sua cabeça? Eu lembro que quando comecei a
Eu era uma pessoa que nunca na minha vida imaginei que eu fosse meditar. Porque tudo que... a sensação que eu tinha da meditação é que você tinha que parar e ficar parado, né? Não, você pode começar com as meditações ou as reprogramações guiadas para você entrar nesse processo, né? Porque aí o que você vai começar a tomar consciência da qualidade dos seus pensamentos? Você consegue ficar no momento presente? Numa reprogramação, numa meditação, quantas vezes você vai para o seu passado ou para um futuro que te traz ansiedade? Comece a trazer para o momento presente. Isso é um treino. É um treino diário, é orar e vigiar. É diário o processo. É interessante você trazer isso, Patrícia, que ontem eu tô iniciando uma nova técnica comigo mesmo, né? Eu testo um monte de coisas comigo, eu sou minha própria cobaia. Aí ontem eu estava testando e eu fiquei muito feliz que deu certo já de primeira. A minha intenção era focalizar, era não ter pensamentos. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer ilusório, né? Você não ter pensamentos. Então eu me deitei normalmente, eu rezo porque eu acredito que ele baixa as minhas ondas cerebrais quando eu trago a oração. E aí, beleza. Quando eu concluo a oração, ali eu percebo que eu já estou próximo de entrar num estado de mudança. Então, assim, eu utilizo muitas falas de cura, né? Eu trabalho com perguntas, trabalho com falas de solução, e eu uso comigo mesmo. Então, esse material que vocês veem não é porque eu achei lindo, vai vender muito, ficar milionário, não. É porque eles fazem grande sentido para mim. E aí, o que, que eu faço? Antes de dormir, rezo. E aí, ontem eu testei a não ter pensamento. E eu fiz o teste de você focalizar na sua respiração. Inspira, solta. Inspira, solta. O que, que acontece? É muito difícil no início, os primeiros 2 minutos. Quer dizer, para quem está começando, quem não tem desenvolvido esse trabalho, vai ter uma dificuldade extremamente grande. Mas a partir do momento que você percebe que a sua respiração passa a ser o ponto mais importante, não vem um pensamento. E todos eles que vêm, eles vão passando, eles vão se afastando. E aí eu percebi uma coisa muito importante nesse processo. Que quando vem um pensamento, e nós nos identificamos com ele, nós passamos a criar essa realidade baseada nesse pensamento. Então, como se a gente criasse uma identificação. É como se fosse passasse um monte de fila aqui, de pensamentos, passasse um monte de coisa. Só que chega um que a gente dá o play, aperta o play e pausa nesse. Então, é isso que muitas vezes faz com que a gente crie a nossa realidade baseada em algo que a gente vivenciou lá atrás. Só que aí tem um ponto importante. Você falou de ambiente, né? Eu trabalho muito com as 4 heranças. Nós temos uma herança epigenética, que é aquilo que a gente recebe dos nossos ancestrais. Nós temos a herança do mundo intrauterino, que quando a gente está na barriga da nossa mãe, se a nossa mãe fuma, se a nossa mãe vive estressada, se a nossa mãe teve a perda de alguém, tudo isso influencia a criança, porque toda essa carga emocional é passada pelo cordão umbilical. E aí depois tem a herança da infância, que quando a gente leva um monte de trauma, vai para a escola, sofre bullying, né? Vê os pais brigando. E foi como você falou, até os 6 anos a criança vive naquele mundo do subconsciente. A criança está com os olhos fechados, pessoal. A criança está literalmente dormindo até os 6 anos. E é por isso que nós somos 95% inconsciente, 5% consciente. E mudar essa realidade, ela exige um sacrifício, ela exige um esforço muito grande. E a constelação, com essa lupa que ela traz de observar a sua realidade, né? Sendo o observador dela, faz com que você encontre a origem dessa dor. E aí eu te pergunto, você quer seguir naquele mesmo lugar que te adoeceu? Porque ainda Ai, que tem lindo isso. a dúvida, né? Tem a herança adulta. A herança adulta que é a partir agora o ambiente. Os seus pensamentos, na verdade, a sua realidade é uma extensão dos seus pensamentos. Se você está aqui, é porque você é fruto de vários contextos, inclusive desses que a Patrícia trouxe de 10 mil anos atrás, 100 anos antes de Cristo. O que acontece? Mudar tudo isso, perceber com uma lente de fora, diante de uma polarização que a gente vive um lado e o outro lado. Televisão, assassinato, não sei o quê. Como você vai ter energia, força para acreditar que existe um lugar diferente disso? É verdade, Patrícia? Trouxe um monte de batida aqui, porque eu sou realmente... Eu sou insensível. Perfeito, mas é isso. Eu gosto Por de quê? pessoas que querem se curar. Esse é o Mas é meu isso. relação.
Primeiro, mundo externo. Não adianta você querer mudar a sua vida se você está se permitindo estar num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas. Né? O que eu digo de pessoas tóxicas? São pessoas que têm uma energia que ela promove uma interferência destrutiva com a sua energia. A nossa primeira bússola que nós viemos para esse planeta é energética. É boas vibrações e más vibrações. Quando você entra num lugar ou quando você está numa pessoa que você fala, gente, que energia maravilhosa, adorei estar com essa pessoa, adorei estar nesse lugar. São duas ondas que se potencializam. Ou seja, o que esse ambiente ou essa pessoa está te mostrando? Você está indo sentindo a vida. Agora, quando você entra num ambiente, nossa, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo pesado, são interferências destrutivas. E isso é nomenclatura de física mesmo. Vocês se anulam, a energia se anula. Se a energia se anula, o que está mostrando? Que você está indo em caminho da morte. Não. Então, a primeira é a intuição, que nós paramos de escutar. Por quê? Porque nós estamos inconscientes. Né? E nós não estamos fazendo mais a nossa conexão mente-coração. Então, isso é um processo diário também. Não é? Exatamente. Então, o mundo externo tem que estar atento ao mundo externo. Não adianta também você só fazer o seu processo interno e continuar em ambientes que você se sinta mal, que levem o seu padrão para baixo. E nem tem o exemplo da Anita Morgani, que estava no Flow Summit. Né? Ela é incrível. Né? Então, ela tem um vídeo que se chama Dying to Be Me. Ela já veio o sistema de crenças. Ela tinha uma crença que se ela não ajudasse as pessoas, mas a questão é que ela se colocava em segundo plano. Atenção. Se ela não ajudasse as pessoas, ela era egoísta. E isso gerava uma culpa nela. Trazendo isso para a tabela de Hawkins, o pessoal conhece a tabela de Hawkins aqui, que é a tabela das vibrações? Não trabalho. Né? Então, ou seja, a tabela de Hawkins é o que você vibra para o universo. O universo, ele entende o que você vibra, não o que você fala. Então, ou seja, quando você está vibrando alegria, amor, gratidão, são frequências altas. Frequências altas, você está em frequência, em fluxo com o universo, não é? Então, quando você tem sentimentos primários, que são sentimentos de tristeza, de culpa, de vingança, de vergonha, você vibra lá para baixo. Então, ou seja, numa situação dessa, trazendo agora para o caso da Anita Morgani, quando ela não praticava isso, ela se sentia culpada. E quando ela se sentia culpada, o que acontecia? A vibração dela ia lá para baixo. E o que ela falava para o universo? Universo, me dê mais motivos para que eu sinta mais culpa. Ela desenvolveu um padrão de câncer, né? Então, ou seja, por que eu estou trazendo a história dela? Porque ela não sentiu a energia, ela estava indo contra a vontade, ela não queria ir, mas ela ia. As pessoas têm que parar de fazer o que elas não querem fazer, elas precisam olhar mais para ela, respeitar mais quem elas são. E aí que vem o processo de autoconhecimento, né? O processo de autoconhecimento, ele é fundamental. A palavra inteligência, ela vem de intellegeres, né? Você tem que descobrir, dentro do que você não é, quem você é. Isso é um ponto fundamental para que você possa ir para dentro, né? Se tiver dificuldade, procure alguém para te conduzir nesse processo, porque isso é muito importante. Não adianta você traçar um futuro que você queira se que não esteja alinhado com quem você é, porque senão entra o quê? Na interferência destrutiva. Então tem pessoas, né, que estão indo, estão fazendo, chegam lá e não conseguem. Chegam lá e não estão felizes. Ou seja, ou no processo, elas acabam adoecendo. Por quê? Interferência destrutiva. Elas estão insistindo na interferência destrutiva. Por que eu falo isso? Eu falo por experiência própria, não é? Eu tenho um valor altíssimo de liberdade. Nossa, mas é muita liberdade. E eu acabei me formando em uma profissão que eu ficava trancada num hospital e numa clínica o dia inteiro. Não é? Então eu estava indo contra os meus valores. Isso foi me adoecendo e me levando para um padrão destrutivo, tá? Então, ou seja, o caminho inverso é a individualidade para a humanidade. Quanto mais eu me trabalhar, quanto mais eu me respeitar, quanto mais eu trabalhar a minha energia,
mais eu vou ter para compartilhar com o outro, né? Esse ponto é chave, né? Pode falar, eu ia trazer um complemento, só para... Não, pode fazer, para não perder o link. Eu estava falando do pensamento, né? Porque o que acontece? Antes de introduzir as falas de cura, eu comecei esse exercício do pensamento, que eu já ia direto, sabe? Deixa eu só ajustar essa luz aqui, que hoje ela está rebelde. Pronto. Aí o que acontece? Nesse exercício da fala de cura, quando eu vejo que eu já estou sem o pensamento, aí eu trago um comando. Um comando. Porque, Patrícia, eu acredito muito nos decretos, né? Das pequenas falas, das falas de cura. E quando eu li a Bíblia, assim, eu não sou um estudioso da Bíblia, nossa, que estudioso, mas eu pego algumas chaves, eu pego aquilo como insight para minha vida. E uma vez eu li, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, assim, faça-se a luz, faça-se a luz. Se eu não me engano, tem 2, 3 palavras. Se tiver um professor de língua portuguesa, pode me corrigir aí. Mas tem 3 palavras. Faça-se a luz. A luz foi feita. Então, se com essas pequenas 3 palavras, uma vontade, uma intenção conseguiu ser concretizada, nós precisamos ir para o essencial. E o essencial é simples. Aí tem um outro trecho que fala, não acredite em outros deuses. Beleza. E tem um trecho que fala, Deus se apresentou a Moisés se chamando de Eu Sou. E aí vem agora a principal chave de tudo. Se não existem outros deuses, se Deus se apresenta como Eu Sou, então, se eu me chamo de eu sou saudável, acabei de atingir um estado que eu quero direcionar para essa concretização. Agora, se você traz essas vibrações, ai, eu frustrado, não sei o quê, ai, o meu amigo, o meu cabeleireiro desmarcou comigo o horário. Você vai trazendo o quê? O eu sou doente, o eu sou fracassado. Você não vai trazendo um outro estado que você realmente deseja almejar. E o que acontece? As emoções, elas são apenas uma bússola daquilo que a gente quer para a nossa vida. Qual o caminho que a gente quer chegar. E quando você realmente compreende isso, compreende qual emoção do seu estado que você desejado, a emoção do Vitor, que vai ser constelador, que vai ter uma mentoria, que vai ter os seus produtos, que vai ter os seus bonecos realizados, eu passo a entrar nesse estado. E consequentemente, eu preciso atrair, porque o meu subconsciente já se rende, ele aceita esse comando, porque o meu consciente determina o que eu quero. Ou seja, pessoas que não têm um propósito, que não sabem para onde ir, que não têm uma direção, fracassam. Fracassam em tudo. É a pior coisa da vida, é você se relacionar com uma pessoa que não sabe para onde quer ir. Seja no seu relacionamento, seja na sua profissão, seja na saúde. Uma pessoa que tem... Isso é tão difícil falar, porque eu sou libriano. Quem conhece aí de signo sabe que o libriano é a pessoa mais indecisa da Terra. E eu era muito indeciso. E o que acontecia? Relacionamento fracasso, projeto fracasso. Quando eu percebi que eu era realmente o criador dessa realidade, que a constelação mostrou, opa, tem uma rejeição aqui, tem um aborto aqui. E aí, ó, integra esse aborto. Mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Passa a ser minha responsabilidade. Responsabilidade com a minha criança, responsabilidade com o estado almejado, e tudo que acontece na minha realidade passa a ser uma observação daquilo que eu quero. Estou chegando naquele estado, a emoção que eu quero é compatível com aquele lugar. Por isso que só existem essas 2 polaridades aqui. Vida ou morte. Elas não podem caminhar juntas, porque não existem 2 deuses, só existe um Deus. E qual que você vai trazer para a sua realidade? Esse da morte ou esse da vida? É você que escolhe. A todo momento você faz escolhas. Né? Eu gosto de dar essas chacoalhadas, porque o meu trabalho é direcionado, é objetivo, sabe, Patrícia? Quem me procura é para quem realmente quer se curar, quem quer chegar a algum lugar. Porque eu não enrolo as pessoas, eu sou muito direto. Porque toda a minha trajetória me mostrou que se eu ficasse enrolando, se eu ficasse protelando a solução, as pessoas desistem. A gente tem que facilitar, porque o essencial é simples, o essencial está aqui. O essencial está, como você disse, nas emoções do nosso coração. Simples, fácil. Não tem método X, Y, X, não sei o quê. É simples, é o coração. É escutar essa inteligência, né? E aí que tá, e aí que você tem que passar pelo antinatural, porque para você aprender a escutar o seu coração
existem muitas interferências, né? Então você tem que estar atento e desperto para essas interferências que existem, que estão levando o seu foco para fora. É muito difícil uma pessoa que seja autodidata e consiga levar esse foco para dentro e trabalhar o seu mundo interno. A harmonia interior deve ser alcançada antes que o primeiro som chegue ao seu ouvido. Essa é uma frase da Helena Petrovna Blavatsky. Então, ou seja, a Helena Petrovna, ela foi em todos os templos, né, tibetanos, e ela escreveu 2 obras maravilhosas, que é A Voz do Silêncio e A Doutrina Secreta. Uma mulher incrível, maravilhosa, que desde aquela época de 1890, ela conduzia as pessoas para reconexão, mente e coração. Então, o que o Dr. Joe Dispenza traz de muito especial nesse livro? Que para você conseguir ser sobrenatural, você tem que se liberar de todos os vícios da sua mente, todos os vícios do seu corpo. Mas para isso, você tem que eliminar o seu mundo externo. Olha, que tem uma pesquisa científica do Dan Ornish, ele era interno da Universidade de Stanford. O que ele fez? Ele pegou 2 grupos de homens com tumor de próstata. O primeiro grupo, ele entrou com protocolo medicamentoso normal, né? Tabelado pela indústria farmacêutica. O segundo grupo, ele mudou o ambiente da pessoa, a alimentação da pessoa e entrou com técnicas de reprogramação, meditação. Né? Que é a mesma coisa, né? A meditação é uma reprogramação. Para surpresa dele, depois de 90 dias, com esse grupo que ele mudou o ambiente, teve regressão de 500 células de tumor. Então, ele respondeu muito mais rápido ao tratamento do que o grupo que estava com o protocolo medicamentoso. Para entenderem, isso a epigenética traz muito forte. O ambiente, ele é muito poderoso. O ambiente está ligando e desligando seus genes. Né? A questão é que o determinismo genético caiu em 1964, com o Dr. Bruce Lipton. Perfeito. Né? Ou seja, se você se o seu pai tem uma cardiopatia ou alguma doença, você vai manifestar, você não vai mais manifestar. Isso traz uma autorresponsabilização. A questão é, você já tem nas suas mãos, mas o antinatural tem você passar por esse processo. E é um processo que exige, não é um processo de 1 ano. Né? Não é um processo de 2 anos, é um ciclo, muitas vezes de 5 anos. Você pode começar, mas para você trabalhar com maestria, quando eu falo maestria, é você desempenhar de forma subconsciente esse novo padrão. Então, ou seja, você começa se tornando consciente dos seus padrões inconscientes. Né? Então, você precisa de um suporte para isso, ou comece a reparar nos seus pensamentos. Comece a fazer coisas de formas diferentes. Esse é o primeiro ponto. E elimina tudo que te leva para esse padrão. O posicionamento assertivo, ele é fundamental para a sua saúde. Quer ir? Não quer ir? Não vai. Não se coloque em situação, não esteja com pessoas, não assista coisas. Principalmente à noite. Tem que tomar muito cuidado. E isso ele cita no livro. À noite nós estamos com o aumento da produção da nossa melatonina e o nosso ciclo cerebral já está baixando. Então, o que acontece? Você é reprogramado de forma muito mais rápida. E a mídia sabe disso. Então, eles colocam o problema para você correr atrás da solução. E aí vem a engenharia do consentimento. Quando você sabe que está sendo manipulado, perfeito, você consegue se liberar. Agora, quando você não sabe, eles trabalham com o seu consentimento de forma subliminar. Então, tem que eliminar tudo isso do seu padrão. Ótimo, eliminou, está consciente de tudo isso que está acontecendo, o caminho é para dentro. Por quê? Por que o caminho é para dentro, né? A sua reconexão. Você não tem só esses chakras, você tem chakras que te levam até o 7º plano, não é? Então, ou seja, a sua reconexão com esses chakras é o que vai fazer você manifestar a sua ideia primordial aqui nesse planeta. Platão já dizia isso, não é? A etimologia da palavra símbolo é quando você consegue se reconectar a essa sua ideia primordial e manifestá-la no mundo, que é o que você está fazendo, né? E o meu caminho também está sendo esse. Muitas pessoas conseguem, mas e a coragem para você manifestar? No começo, o caminho é solitário. Olha o antinatural aparecendo aí de novo. Então, para chegar no sobrenatural, todos esses pontos que eu estou falando são muito importantes, né? Nossa, muito insight aqui, ó. Parece que nós somos parte da festa, mas nós não somos a festa. Então quer dizer Sim. que a gente tem uma importância nesse processo. Eu me vejo hoje em dia, por
trazer essa... O pensamento ele se multiplica, né? A fala se multiplica, o pensamento se multiplica. Então a gente é responsável pelas nossas falas, o que a gente traz para o exterior. Porque isso impacta, chega na vida de alguém, e Ai, esse que pensamento maravilhoso isso que você falou. começa a ser gestacionado. Por isso que a mídia, a Patrícia falou que a mídia usa isso, porque eles impulsionam as ideias no estado que é quase o de transe, que é quando você está ali mais próximo de dormir. E o estado de transe foi o que eu falei lá atrás, no início, que você começa a entrar no estado de mudança de padrões, e aquilo vai para o seu subconsciente. Acessa a chave do subconsciente. Sim. E aí o que acontece? Se você não fica atento a essas movimentações, você fica com uma presa muito fácil para todas as vulnerabilidades, as exposições do mundo. E quando você percebe que o pensamento predominante dentro da sua cabeça, o que você mais quer, você também já deixa de ser tão afetado pelas exposições do mundo. Por isso que saber onde quer chegar é tão importante. Por isso que aquela fala, onde está o teu tesouro, está o teu coração, é uma chave. É um pequeno decretinho também poderoso. E aí eu te pergunto o que você faz com isso. E perceba, pessoal, que em nenhum momento eu falo de religião, eu falo de conhecimentos de pessoas que foram trazidos, teve conhecimentos que foram manipulados, deixados de lado, mas os que a gente tem acesso ainda têm uma importância grande. E eu vou muito além das constelações, porque eu não posso restringir a minha realidade às constelações. Por isso que eu integro tudo. Como advogado, né, como essa mente aqui de advogado, eu soluções, e hoje a constelação me permite isso, trazer boas soluções para as pessoas, soluções que são efetivas, que vão realmente mudar a realidade, para aquela pessoa que deseja se tornar sobrenatural, para aquela pessoa que, como o Dr. Joe Dispenza diz, pessoas comuns realizando o extraordinário. Você está preparado para utilizar esse poder que existe aí dentro de você? Você realmente quer mudar a sua realidade? Porque é o que eu sempre falo, pode descer Jesus aqui na causa, na terra, pode trabalhar hipnose, pode fazer o que for, que a pessoa que não quer, ela não consegue sair desse estado. A pessoa que está com uma depressão, a pessoa que está vulnerável energeticamente, ela não tem essa facilidade no primeiro momento. Então, por isso que às vezes a gente tenta ajudar alguém que está com uma depressão, e a gente não consegue, porque a pessoa não tem os impulsos cerebrais para fazer essas conexões. Então, tem uma série de atividades, de movimentos que você pode mudar no corpo, nos pensamentos, alimentação, porque a alimentação é muito importante. Hoje eu gosto do meu suco verde, não é porque eu acho bonitinho para as pessoas, nossa, que lindo, ele toma suco verde. Não, o suco verde ele tem a capacidade de fazer uma limpeza lá dentro, para trazer a saúde das células. E aí pronto, aí eu começo a me alimentar de uma forma mais saudável, mas é preciso perceber que está tudo interligado, está tudo conectado, é tudo sistêmico. Né? Perfeito. É isso mesmo. E muito legal que você falou das cartas, né? No início era o verbo também, né? E tem um pesquisador, um biofísico russo, que é o Piotr Garaev. E o que ele traz nas suas pesquisas, né? Que o nosso DNA ele pode ser reprogramado por meio de som, né? De palavras. Então, vamos lá. Mais uma vez a reprogramação. E isso vai direto para o nosso DNA. E o nosso DNA, ele também ele atrai a experiência para você, né? Então, é muito importante que você trouxe, Vitor, de saber onde você quer chegar. E aí lá vem a Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe qual caminho você quer, tanto faz, né? Que o gato fala para Alice. Aliás, eu indico esse filme com visão filosófica, porque ele é simplesmente incrível para quem quer um despertar num estágio mais profundo. Quando você sabe aonde você quer chegar, você está trabalhando com a possibilidade, né? Ou seja, é um futuro que ainda não aconteceu. Aonde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia e você cria mais do mesmo. Então vamos lá, se você não está pesquisando o futuro que você quer para você, você está colocando energia na sua vida atual. Então você está criando mais do mesmo. Fez sentido? Então, é por isso que é fundamental você ter um norte, né? Para onde você quer chegar e quanta energia você está colocando, né? Nesse norte que você quer realmente conquistar. Então, toda a parte da limpeza foi feita. Você fez o caminho para dentro? Ótimo. Você está direcionado para o momento presente para você conquistar o que você realmente quer. Quanto de energia você está colocando nesse futuro? Mais
como você vibra todos os dias para esse universo. Você entra e sai do campo 8 vezes por segundo. O que você está emitindo para esse campo? Qual que é a emoção? Emoção é energia em movimento. É emoção de culpa, de tristeza, é de alegria. Você está se mantendo alegre o dia inteiro? E aí que vem, mais uma vez, o mundo externo, ele está te proporcionando alegria? Ou você está conseguindo ser maior do que os seus problemas, maior do que o seu mundo externo? Você vai tá conseguindo manter esse estado de alegria e de gratidão, apesar das circunstâncias? Não é o Nossa. que acontece, é como você reage ao que acontece. E como é que você está se preparando para isso? E a filósofa Maria Lúcia Helena Galvão, ela traz uma coisa maravilhosa, né? Chuva faz parte da meteorologia. Não conte com que não vá chover ou ventar. Crie raízes profundas. Ou seja, todo dia você vai ter que trabalhar para você estar pronto para situações que vão acontecer. Esse universo, ele é um organismo vivo. 50% depende de você, mas 50% não. E aí vem o efeito borboleta, né? Que muitos estudiosos falam, muitos físicos, que o bater de uma asa de uma borboleta em tal lugar pode virar um furacão em outro lugar. E como é que você está se preparando para uma situação dessa? Né? Agora, a autorresponsabilização, ela é imperativa para isso. A pessoa que não se responsabiliza pelo seu processo e terceiriza tudo o que acontece, ela é uma pessoa que ela vai ser muito infeliz, né? Se ela ainda não é, ela vai ser. Por quê? Porque isso vai frustrar, isso traz também sensações primárias, né? Do quê? De vitimização. A vitimização, ela vibra muito baixo, a culpa vibra muito baixo, a infelicidade vibra muito baixo. Então, a partir do momento... E as constelações são fundamentais. Uma coisa que eu não te falei, Vitor. Eu e meu marido, nós casamos na constelação um dia antes do nosso casamento, né? Foi muito legal, né? Então, ou seja, tinha muitas pessoas e eles realizaram o nosso casamento na constelação. Eu acho que a constelação, ela é fundamental. Desde quando eu conheci a constelação, eu consegui me livrar de cargas e de dores e de vícios emocionais que eu não conseguia me livrar com nenhuma técnica que eu fizesse. Então, ela chegou na minha vida num momento fantástico, né? Por quê? Porque eu melhorei meu relacionamento com o pai, com mãe, com o irmão. Eu me posicionei melhor. E você sente, quando você abre o campo, depois que você passa por uma constelação, é indescritível a sensação de alegria. Fez a constelação, fechou o campo, a alegria e ela perdura. É maravilhoso. E qual é o Né? sentimento quando faz a constelação? Qual é o sentimento, Patrícia? Qual é o sentimento que mais vem à sua mente quando uma pessoa conclui a constelação? Bora ver se a gente está sintonizado. Ai, leveza. Eu me sinto leve, eu me sinto que eu estou Quando andando em nuvens. você se sente leve, você se sente o quê? Feliz. Quando você se sente feliz, você sente o quê? Deixa eu ir mais profundo. Tá me fazendo coaching. Quando você passa por esse processo, você se sente completa, não é verdade? E o que a Sim, pessoa que é completa, ela se sente grata. E aí, é pronto, isso. ponto. Agora a gente vai para a ciência da gratidão. Aí a gente vê como que funciona a gratidão no corpo. Aí a gente percebe que a gratidão no nosso corpo envia mais de 1.300 químicos de acordo com esse sentimento. E aí o que acontece? O nosso cérebro envia para o corpo mais o quê? Mais coisas relacionadas a esse sentimento. Então você entra num estado parasimpático, que é um estado de relaxamento, leveza. Você não precisa estar lá Perfeito. fugindo. E é por isso que a constelação eu acho tão poderosa, porque ela reconcilia essas polaridades do feminino e do masculino, para que você reconcilie essa completude dentro de você. Enquanto você vai falando um monte de coisa de ciência, eu vou trazendo pelo viés da constelação e tudo mostra que é o viés das duas polaridades. Se a gente pegar a luz, faça-se a luz deve ter uma polaridade tanto masculina e feminina. Sim. Porque a luz é capaz de direcionar para um só lugar. E quando a gente reconcilia essas duas partes em nós, a gente reconcilia essa força para um lugar. E o feminino é essa parte da criatividade, da nossa autoestima, de saber cuidar do nosso mundo interno. Mundo interno. E Sim. aí vem a força do masculino, que é direcionar para um lugar exterior, para fora. E o que acontece? Epigenética
Se você tiver uma família em que traz esses prejuízos, mesmo que emocionais para você, prejuízos de saúde, você com essa consciência que a constelação nos permite chegar, com a epigenética, você sabendo que é preciso se afastar, você já se afasta, reconhecendo que o amor é incondicional. Então, no seu coração, a sua família sempre vai estar presente. Mas, por conta desse mecanismo de afetar as suas emoções, a sua saúde, você se afasta, porque a convivência é condicional. E aí a gente entra no estado da gratidão eterna, porque se no seu coração a sua família pode ser tal como você deseja, a realidade do seu coração é a realidade mais forte. É a realidade que chega no teu cérebro e diz, esta é a realidade. Então passa a acreditar nela. Porque é a realidade do seu coração que envia para o seu cérebro os pensamentos que você vai ter. Eu digo para você, é tão simples? Não, não é tão simples, mas é simples ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas já vieram lá atrás dizendo, acredite na inteligência desse lugar. E durante muito tempo isso foi negligenciado por conta do pensamento cartesiano, um pensamento mais focado no status social, naquilo que você tem. E eu vejo no que você trouxe a importância da gente resgatar essa filosofia de vida. Porque a constelação deixa de ser um método, percebe que eu fiz a constelação, mas eu continuo com essa visão. Então a constelação não é um método, ela não é uma abordagem, ela é simplesmente tudo aquilo que é. E eu acho incrível a gente sentar aqui, duas pessoas com assuntos assim diferentes e trazer essa conexão e se tornarem um. E perceber que é possível, sim, sair de um ambiente sem se sentir culpado. Na verdade, eu vou ser bem sincero, você vai se sentir culpado. Mas o seu adulto agora sabe carregar certas culpas. Porque se for pelo lado criança, a sua criança... Eu vou até trazer uma criancinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma criança. Tem uma criancinha. A criança sempre busca pelo adulto dos pais. E por amor, ela repete os padrões. Mas quando você traz o seu lado adulto, deixa eu pegar um adulto. Deixa eu pegar um adulto que é inesperado, né? Não era programado. Esse aqui é um senhorzinho, mas vamos supor que seja um adulto. Na hora que você pega o seu adulto, sabendo dessas condições do ambiente, sabendo que você tem a responsabilidade com a sua criança, você volta a direcionar a sua energia para a vida, que é onde estão os seus sonhos, que é onde estão os seus objetivos, justamente porque agora você tem responsabilidade com essa pessoinha aqui, e não com a criança dos seus pais, e não com a criança do seu esposo, e não com a criança dos seus filhos, porque cada um tem uma responsabilidade individual nessa terra, né? E é muito legal, o Vitor, o que você traz, porque é a criança ferida. E a criança ferida são exatamente esses vícios da mente e do corpo. Quando você trabalha isso eu acho muito legal, né? Porque a unidade une exatamente a constelação e a parte do processo mesmo de neurociências. Porque a neurociências é você ir para dentro, você integrar as polaridades, ensina a ir para dentro. E a constelação, ela faz isso para você. Você, como constelador, você abre o campo e você realmente ajuda essa pessoa a integrar essas polaridades. Então, o caminho é para dentro, sempre. Porque quando você vai para dentro, você acessa o seu potencial de criatividade máximo. E é aí que você pode compartilhar com o mundo, né? Qualidade de vida para as pessoas. E é aí que você acessa o altruísmo. Esse é o altruísmo verdadeiro. Com a criança criativa, não mais a criança... Exatamente. Ainda pelo adulto de algum dos pais. Aí eu fico, caramba, é muito legal, né? Eu fico muito feliz de ter chegado a essa visão nesse momento da vida, porque é como se fosse uma expansão tão grande do que acontece na realidade e de você saber se posicionar, porque, lembre-se, a gente sempre tem esse posicionamento. O saber dizer não é uma energia até masculina e feminina, porque a feminina vem para dentro, você garante a sua autoestima, e o saber dizer não, mesmo para um pai, para uma mãe, que às vezes não vão coincidir com aquele que você... Pronto, voltou. Então, essa autorresponsabilidade, ela é muito grande nesse momento da vida, né? Eu sou apaixonado por esse movimento, porque eu percebo que ele busca soluções mais saudáveis para todo um sistema, e não de forma isolada para uma pessoa. E aqui que a gente deixa de viver naquele amor, aquele amor que a gente fala de dar mais dos outros do que a nós mesmos, né? Mas se você vai dar aquilo que você não tem, como você vai ser capaz de receber? É né? isso.
Não é, é isso que eu falo, não é verdadeiro. E aí vem a palavra respeito, né? Respíceres, não tem como ser com outro se antes não é por você e para você, né? Então, falem não, pelo amor de Deus. Começa a treinar hoje, hoje, não é amanhã, hoje. Claro, a hora que você fala não, o que, que vai acontecer? Você vai sentir o seu corpo resmungar, porque ele vai querer associar aquela química que ele faz ele se sentir vivo. Por isso que você não fala não. A hora que você começa, você precisa treinar o seu corpo para parar de sentir isso. Isso é fundamental. É hoje, é um treino. Fala não, fala não. Se precisar, fica um tempo em casa. Não quer ir, não vai. Começa a falar. Isso é saúde, tá vendo? É o que eu falo de interferência construtiva e destrutiva. Quando você fala não, você está se preservando e está indo a caminho da vida. Quando você fala sim, você está falando não para você. Interferência destrutiva anula energia, você perde energia, você não tem energia para criar um novo futuro. É má gestão de energia. Tudo é energia. Nós somos energia, não é? Então, ou seja, é uma questão... Aí que vem a autorresponsabilização e respeito por si mesmo, antes de ser pelo outro. O altruísmo verdadeiro, ele parte desse processo. E, Né? Patrícia, eu vou até um pouquinho além, desculpa interromper, mas esse respeito vem até as energias do próprio campo. Porque o inconsciente coletivo da nossa sociedade muitas vezes foi direcionado, como você trouxe, né? Lá do início, o inconsciente mais pelo patriarcado nessa situação. Depois passou pelo politeísmo, deísmo, não sei o quê. E aí a gente chegou num ponto que esse inconsciente coletivo agiu durante muito tempo. E aí agiu também sobre a nossa família, que também tem um inconsciente familiar. E aí, às vezes, a gente precisa ser maior que esse campo, entende? Porque esse campo, na verdade, nada mais é do que uma memória. Uma memória que ajudou a gente chegar até tal ponto, mas ele também pode ser mudado. Por isso que quando a gente sabe dizer sim, sabe dizer não, mas de uma forma consciente, a gente também sabe o caminho que a gente quer chegar. Por isso, assim, a constelação é poderosa? É. Mas também tem esses outros conhecimentos que nos levam para um lugar que vai muito além das constelações. Por isso que eu falo para as pessoas. Bert Hellinger foi uma das pessoas que mais nos mostrou isso. Ele observou, começou pelas constelações estruturadas, guiando as pessoas, perguntando para os representantes, e no final da vida chegou às constelações de alma, em que os movimentos de alma ele nem falava nada como facilitador, os representantes não falavam nada, então a gente vê que está tudo em movimento, inclusive a própria constelação. Eu acho importante trazer isso para que a gente não se identifique de tal ponto com o método que a gente esqueça os outros. E aí hoje a gente está trazendo essas várias abordagens de forma inclusiva, integrativa. E aí a gente percebe que é possível sim encontrar a nossa melhor versão, desde que a gente esteja aberto para mudar muita coisa do que a gente trouxe para cá e que ficou aqui também durante muito tempo e que existe nesse campo há milênios. Por isso, é preciso coragem, é preciso ter essa responsabilidade com a sua criança interior para saber onde que ela vai ser essa criança criativa, porque viver é sobre imaginar, imaginar a sua realidade, porque alguém lá atrás, quando nada existia, quando tudo era vazio, criou isso. Mas primeiro tem que Olha, direcionar essa energia. você falou algo muito importante. As pessoas perderam a capacidade de sonhar, né? Então, as crenças que foram impostas, e segundo o Dr. Bruce Lipton, 70% das crenças que a maioria da população tem são negativas, né? E elas já começam na placenta da mãe, tá? Então, ou seja, o trabalho já deve... O recomendado é começar... Miguel Nicoleles, um grande cientista, ele quando desenvolveu o projeto dele, ele começou com as mães, né? Se ele quer bons indivíduos, ele mãe do ambiente e começou a trabalhar com as mães, tá? E por que que isso é fundamental? Porque 70% já está aí, já começa. Tem um vídeo do Dr. Bruce Lipton que mostra uma briga de casal e a hora que cai o vidro no chão, explode, o feto pula dentro da barriga da mãe. E aí já vem com alguma fobia, algum medo de vidro caindo e a gente às vezes não sabe o que é isso, né? E nós esquecemos que nós estamos todos emaranhados. Eu estou aqui com o computador ligado, com celular, com lâmpada, com mesa, com cadeira, com caneta. Tudo isso emite uma onda. Nós estamos emaranhados, né?
num campo para além do espaço-tempo. E aí vem mais uma vez o mundo externo, e aí vem a liberação também da constelação sistêmica, e aí vem a necessidade do seu autoconhecimento e fazer escolhas conscientes. É o que você trouxe. É consciência, tem que expandir a consciência. Como? Informação para transformação. Precisa estudar, precisa sair do quadrado, precisa entender por que o azul é o azul, o amarelo é amarelo, por onde é que nós passamos, quais foram os sistemas de crença, por que nós ainda praticamos isso. Principalmente, nós repetimos o padrão dos nossos pais. Muitas vezes a gente está falando, mas está fazendo e não está vendo, né? Então tem que questionar. E a constelação vem nesse sentido. Acontece muita liberação nesse sentido. É uma ferramenta poderosíssima, né? Que é nova, né? O Bert Hellinger é novo, ele faleceu. Foi o ano passado que ele faleceu. Foi ano passado ou ano retrasado? 2019. Isso, né? Então, ou seja, você quando observa as constelações dele, é impressionante o que esse cara trouxe. E por que ele trouxe? Porque ele respeitou o potencial de criatividade dele. Né? Voltou para o natural, para o essencial. Né? A gente fica tão vidrado com os celulares, não sei o quê, que a gente fica tão 3 anos. Tecnologias que esquece que nós somos os seres mais complexos do planeta. Né? Nós podemos dormir com uma certa certeza de que vamos acordar. E a gente não valoriza o que é simples, porque o que é simples já se torna natural, habitual. E aí, por isso que trazer a sua melhor versão, acho que agora chega até na parte final, é você vivenciar essa melhor versão antes dela chegar, para que ela comece a se tornar habitual dentro de você. Para que os seus pensamentos comecem a se associar dentro de você e se interligar e trazer essa realidade que você tanto deseja. Mas primeiro, você precisa saber quem você quer se tornar. Qual é a Patrícia que você deseja ser? Qual é o Vitor que você quer manifestar? Então, se você não para, não escreve o que você quer, se você não sabe por qual caminho seguir, nenhum caminho vai te levar a lugar algum, porque vai ficar sempre estagnado. E, Patrícia, eu acho que antes da gente concluir, assim, acho que só para você trazer o seu feedback, eu quero dizer que eu sou muito grato pela sua presença, por todos esses insights poderosos, que eu acho que realmente são eles que transformam vidas. E como o Dr. Joe Dispenza nos ensina, é o conhecimento que nos liberta dos padrões do passado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que todos nós aprendemos muito hoje, não é? E o sobrenatural é isso. O sobrenatural é você colocar energia no futuro potencial que você quer manifestar e ser maior do que o seu ambiente, né? Mas passe pelo antinatural. E, Vitor, gratidão imensa. Olha, eu estava até olhando aqui na câmera, olha aqui, ó. Esse daqui é um dos livros que eu mais gosto, né? É maravilhoso, né? Ou seja, é um livro pequenininho e é um livro que pode trazer muito insight para as pessoas, né? Para ajudar muito no caminho do sucesso. O caminho do sucesso é exatamente o que você falou, é a conexão, né? É você integrar tudo dentro de você, independente do seu meio externo, não é? E eu agradeço imensamente, imensamente mesmo, por estar aqui. Porque essa conexão, para mim o mais prazeroso nesse caminho das constelações é fazer as conexões, porque é elas que guiam também a minha continuidade, o meu propósito. E é esse sentir, esse movimento de pessoas que se conectam a mim, de pessoas que estão estimuladas, né, nessa rede que a gente vai criando, que é a mesma coisa que acontece no cérebro, essa rede neural que a gente tem aqui, também expande na realidade, de pessoas que pegam uma na mão da outra e vão puxando os outros por meio da inspiração, e não por meio da provocação, da frustração, da raiva, do ódio, e sim por meio do amor que nos une e que também nos diferencia. É a mesma coisa, eu acho lindo isso, não é uma filosofia utópica, tá, pessoal? É algo realmente aplicado, e eu me baseio em Hermes Trismegisto quando ele fala na ciência, a ciência é a minha força, a fé, a espiritualidade é o meu escudo, a fé é meu escudo, e o silêncio é... Calma aí, eu errei, vou voltar, reset. Hermes diz que a ciência é minha força, e a fé é minha espada. E o silêncio é minha armadura.
E a gente, quando percebe que isso tudo está integrado em nós mesmos, a gente passa a visualizar a vida dessa forma. E eu acredito assim. Então, essas conexões são prazerosas da gente falar sobre esse assunto. Em breve, pessoal, eu, a Patrícia e a Kelly, que é uma colega nossa, nós vamos ter um projeto muito bacana que a gente vai convidar vocês mais à frente para unir constelação com a abordagem que a Patrícia traz, com a abordagem da Kelly, que é a nossa colega, para vocês perceberem que é possível sim mudar em pouco tempo. Tá? E de resto, Patrícia, quero agradecer com todo o meu carinho pela sua aceitação nesse convite da live. E informar as pessoas que querem trabalhar na constelação, estão abertas as vagas da minha mentoria. E as aulas começam já nesse domingo. Às 15 horas da tarde serão 17 encontros. Todos eles são ao vivo, com duração média de 4 horas, nessa pegada aqui, nessa vibe, que eu tenho essa energia para esse movimento. Um dia eu já não vou ter, então bora aproveitar, né? Enquanto tem. E olha, que eu vou te contar que o seu campo, você trabalha muito bem com o campo, Vitor. Eu acho que o pessoal tem que aproveitar mesmo essa oportunidade, porque você é uma pessoa que a gente sente que só estando próximo você já trabalha o nosso campo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua mentoria, parabéns pela sua criação e por você compartilhar com o mundo, tá bom? Eu desejo muita sorte, eu vou fazer parte, a gente já estava conversando, tá? E ainda dos outros projetos. E eu agradeço a atenção de todo mundo, pessoal. Muito obrigada, né? As mensagens de carinho, a gente não conseguiu responder todas as mensagens aqui, mas muito obrigada pela atenção de vocês e por estar aqui, né, conosco até agora. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Mari. A Mari, realmente espero que tenha feito um sentido para ela, porque agora, Mari, é preciso trazer a sua melhor versão. Recorde-se dela como se ela já fosse existente e ela vai te encontrar. Não sou eu que digo, é a lei da vida. Então, bora nessa, pessoal. Amanhã tem jogo do Brasil, vamos torcer para a nossa seleção. Ah, eu tenho mais um recado. Amanhã eu tenho uma live com a Emily. A Emily, que é uma grande também profissional, a gente vai fazer às 11 horas por conta do jogo. Era para ser às 19, mas eu esqueci desse jogo. Então, amanhã às 11 horas, estejam presentes, que nós teremos uma live sobre como caminhar para a sua melhor versão. Aqui, eu e a Patrícia, a gente falou sobre pensamento, a forma, ela trouxe mais a bagagem. Agora você vai saber literalmente, de fato, como caminhar para lá, porque eu vou trazer uma dinâmica poderosa para você sentir a sua melhor versão amanhã, tá bom? Então, pessoal, gratidão, até a próxima. Valeu, Patrícia. Muito obrigada, tchau. Tchau.